Ao vivo, fala viajante sem erro, tudo bem contigo? Para quem não me conhece, eu sou Bruno Camini. O meu propósito aqui é ajudar pessoas normais, pessoas como você que está me assistindo, a viajar com até 90% de economia. É isso mesmo, aqui não é propaganda, aqui não é nada, a gente mostra a verdade como ela é, mas eu não estou aqui para te vender nada hoje. Obviamente, se você quiser aprender tudo sobre emissões de passagem aérea, já sabe, o Passagem Sem Erro foi desenvolvido por mim para que você não erre mais a sua emissão de passagem aérea. Depois dá uma olhadinha no link que eu vou deixar na descrição dessa aula, caso você queira evoluir para esse modelo aqui. Mas hoje é aula 0800, é aula gratuita, e o que eu quero te mostrar hoje? Eu quero te falar sobre Paris. Ah, Paris, aquele sonho, né, de viajar, de conhecer a Torre Eiffel, de poder deslumbrar, conhecer uma outra cultura, uma outra culinária, sem que você rasgue dinheiro, sem que você seja milionário, né? Então hoje o papo é sobre Paris e hoje eu vou dizer para você que eu estou muito bem amparado, tá? Porque como é que vai funcionar essa aula aqui? Sim, eu estou olhando para você e também estou olhando para cá, ó, é isso mesmo. Então preparando esse setup maravilhoso aqui para a gente poder falar de Paris, tá bom? Então, para quem comprou meu curso já sabe como é que eu funciono, né? Eu sou direto ao ponto, eu gosto de sempre mostrar exemplos e sempre gosto para o viajante pegar um papel e caneta para a gente poder desbravar sobre Paris. Então bora lá, Passagem Sem Erro com Bruno Camini, Paris, para que a gente possa começar. Olha só, olha aí, ó, Paris, esse é o nome. Quem não sonha com uma fotinho dessa? Então hoje eu vou tirar esse seu sonho e vou tornar ele em realidade. Bora lá? É isso. Viajar para Paris é um sonho de muita gente. Realmente, eu já fui para lá 2 vezes com muito conhecimento. Mas o que muita gente não sabe é o que? A forma de você poder escolher a sua passagem aérea. E isso é muito decisivo na hora de você transformar esse sonho em realidade. Por quê? Quando você tem uma questão de finanças, não é verdade? Você tem que sempre otimizar. E uma das coisas que eu gosto é otimizar recursos, tá? Então é isso, vamos fazer essa viagem caber no seu bolso, porque nós vamos dar caminhos aqui ao longo da aula. Bora lá, então deixa eu passar o slide aqui. Olha só, quem que é o Bruno Camini? Então, falando brevemente sobre a minha experiência, eu sou especialista, tá, de emissão inteligente de passagens. Eu fundei o Passagem Sem Erro para poder te ajudar a chegar no seu destino, no seu sonho, e eu ajudo as pessoas a economizarem até 90% nas passagens aéreas. Eu desenvolvi um método chamado PASSE, P de planejamento, A de acúmulo estratégico, S de seleção award, S de solução financeira e E de emissão eficiente. Tudo isso eu vou te mostrar aqui hoje nessa aula, tá? Não vou enrolar, eu vou te levar diretamente para Paris, mas já sabe, né? Se você quiser ter acesso ao método passe completo, o link vai estar na descrição do vídeo. O que nós vamos ver aqui nessa aula? Então, qual que é a melhor maneira de você chegar em Paris hoje, tá? Como que você pode utilizar milhas, dinheiro, ou fazer uma combinação de dois, porque milhas é dinheiro, querendo ou não, tá? Então é melhor você aceitar isso. Como que você evita os erros que vão deixar essa viagem mais cara e principalmente, né, vale a pena pegar voo interno na Europa? Então vou te mostrar isso também, tá bom? Muito importante, essa aula aqui é direto ao ponto, mas todas as etapas estão lá no Passagem Sem Erro, que tem mais de 12 horas de conteúdo te ensinando passo a passo para você não errar mais na emissão da sua passagem aérea. Quando que você deve comprar as passagens para Paris? Então é o seguinte, aqui existem várias oportunidades, várias janelas, tá? O que eu sempre recomendo é que começa monitorando os preços 12 meses de antecedência, sempre 12 meses de antecedência começa a monitorar os preços, tá? E aí com base nisso você vai fazendo as pesquisas. Óbvio, se for uma tabela award, 12 meses você achou a disponibilidade, pode emitir porque o preço é fixo, a tabela award te dá isso, né? Uma emissão com preço fixo, então ele não vai variar, então você vai estar fazendo com certeza um melhor negócio, porque a tabela award é um valor, é uma tarifa premium. Uma tarifa premium significa que é o menor preço possível para aquele voo, tá? Se você for voar
por exemplo, com uma Latam da vida, que o preço dela é baseado em tarifa comercial, ainda que você possa operar, né, ou seja, pegar o seu dinheiro, comprar milhas e emitir a passagem para sair mais barato, você vai ter que acompanhar as oportunidades. Então, se você for, por exemplo, de executiva de Latam, já olha com 12 meses de antecedência, porque a tarifa que você encontrar ali, 180 mil milhas, 200 mil milhas, 200 e alguma coisa, vai ser o menor preço para aquela data. Tem também um outro hackzinho não gosto de falar hack, mas tem uma outra dica para você conseguir voar de executivo um pouco mais barato, que é utilizando um aplicativo de leilão, tá? Esse aplicativo de leilão chama Citybus, e eu explico passo a passo também lá no Passagem Sem Erro de como é que você faz entre nesse leilão, tá? Mas não é garantido. Quer a garantia? 12 meses antes, tá? Muito importante, não deixa para a última hora, tá? O meu P lá do método passe fala muito de planejamento. Poxa, mas eu não tenho a data certa, planejar um ano para frente é difícil para mim. Sim, tudo é difícil, mas existe um negócio chamado cancelamento gratuito, tá? Existe um negócio chamado viagem fácil na Smiles, que permite você cancelar o bilhete e quitar 60 dias antes do voo. Saiba, tenha conhecimento e opere isso a seu favor na hora de fazer um planejamento, tá? Isso vai ser muito importante. E aí, se a gente for falar de uma janela de emissão, a gente está falando sempre com segurança de 4 a 8 meses para esse cenário aqui de voos internacionais, tá? Muito bom. Como é que funciona a tabela WARD para Paris, tá? Basicamente, a gente vai ter um voo direto de Air France com essa tabela WARD e algumas outras adjacências, né? Então, como eu não gosto de ficar na adjacência, eu vou mudar a projeção aqui e vou projetar o seguinte para você agora, viajante. Fly Connection. Então, se a gente for sair aqui de São Paulo, não sou de São Paulo, sou do Rio, sou do interior, não tem problema. Do interior, sempre pesquisa uma cidade grande, tá? Do Rio, pode pesquisar Rio-Paris, vai ter outras conexões. Nesse exemplo da aula, eu vou utilizar São Paulo. Ele vai trazer aqui o seguinte, 2 rotas diretas, Air France e Latam, tá? Air France e Latam. Se você quiser ir direto, é isso, tá bom? Existe rota comparada? Existe rota comparada, tá? Eu vou trabalhar nessa aula esses 2 exemplos aqui, Air France e Latam, tá? Mas se você quiser saber as rotas com conexão, tira o Guarulhos. Olha aí, tudo isso aqui, ó, faz você chegar lá em Paris. Todas essas rotas, tá? Então aqui, ó, esse miolo todo aqui é Europa. Então aqui, Brasil, tem rota que sai de Salvador, do Rio, Buenos Aires, Santiago, Lima, tudo isso são rotas para você avaliar. Poxa, eu quero dar uma paradinha lá nos Estados Unidos, tem também, ó, Nova York, Washington, Charlotte, Orlando, Miami, tem um monte de coisa. Mas para essa aula aqui, eu vou ficar com esse exemplo. Vou ficar com um exemplo de AWARD e com um exemplo de tarifa que a gente chama de comercial baseada em milhas, tá? Então, essa tarifa aqui da Air France, qual que é a diferença para a Latam? Muito simples. A Latam, ela é preço comercial e a Air France, ela é preço fixo. Então, vamos lá escolher uma data? Então vamos lá, viajante. Eu sempre começo e sempre recomendo que você faça o seguinte, tá? Que você pesquise o preço da passagem aérea em milhas, ou dinheiro. Então vamos lá. Eu vou pesquisar aqui para a data, eu escolhi uma data aqui em novembro, tá? Dia 24. Um adulto econômico, eu vou pesquisar. Para que a gente possa partir sempre do princípio de quanto que está essa passagem no dinheiro, até para você poder saber da economia. Então, ó, pegando um voo aqui direto, a gente tem esse voo da Azul de Campinas e tem o da Latam aqui por 1.789, tá bom? Muito bom. Então, para poder encontrar essa tabela WARD, então o acordo comercial ela é com a Smiles da Air France, tá bom? Então eu vou, já está aqui filtrado já Guarulhos, Paris, então deixa eu fazer uma ordenação aqui por data. Vou pegar aquela data lá de novembro para a gente olhar aqui se tem alguma coisa.
Então, tá aqui, 24, tá? Tem até uma 5 ascendente de executiva e 9 de econômica. Então, eu vou explorar esse acordo aqui. Então, eu vou vir aqui no site da Smiles, tá? Ó, site da Smiles, dia 24, né? Não é 25, 24. E aí, vamos ver se a gente carrega essa passagem aérea. Carregou, ó, é um voo direto, tá? 152 mil milhas, tem o voo da tarde, o voo da noite, de Air France. Se eu clicar aqui, ó, selecionar a tarifa, é uma tarifa que me apresenta viagem fácil, então não é uma tarifa que eu vou ter taxas adicionais, tá? Ó, ela tem uma bagagem inclusa nessa tarifa, e olha a taxa de embarque, ridículos R$55, tá? Esse preço aqui só para preço de referência de mercado, tá? Milheiro da Smiles na casa de R$15, então 152 milheiros vezes 15, essa passagem sairia por R$2.280 mais essa taxa de embarque, tá? Aqui no site, vamos ver se eu acho Air France, para a gente poder comparar. Ó, o preço da Air France está R$2.900, então preço da Air France 2.900, se eu tivesse que comprar as milhas, né, usando dinheiro, 2.200, então só aqui de largada eu teria uma economia de R$700 comparando a Air France com a Air France, tá? Muito bom. A Latam, ela tá saindo aqui 94 mil milhas do voo direto nessa data, tá? 94 mil milhas, então a conta da Latam é diferente, R$15 foi o milheiro da Smiles, tá? Mas aqui é como se fosse um mercado de ação, cada companhia aérea ela tem um preço, né? Então a da Latam hoje a gente deve estar conseguindo gerar na casa de R$24, então a gente vai fazer 94 vezes 24, 2.256, mais a taxa de embarque daria aproximadamente R$2.300 aqui. O preço da Latam, 2.789, então também aqui uma economia de quase R$500 se eu fosse emitir. Agora, olha que engraçado, eu estou olhando só ida, né? Porém, se na Latam eu fizer ida e volta, e é o que eu realmente falo para você sempre fazer uma avaliação, pode ser que esse preço aqui fique mais em conta. Vamos ver o que ele vai revelar para a gente, se vai ficar mais em conta ou não. A depender da data, do prazo, etc., a Latam ela pode deixar o preço um pouco mais em conta. Então, é isso que eu vou tentar explorar. Então, como a aula aqui ela não é gravada nem nada, ó, já barateou um pouco. Nada que compense muito, mas baixou aqui 3 mil milhas. E aí, obviamente, o que você precisa entender, viajante, é observar aqui o preço de volta para ver se vai fazer sentido para você ou não. Ir e voltar para Paris, ou se você vai para Paris e volta para outro destino, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Eu só estou explorando aqui essa questão do preço mesmo. Deixa ele carregar aqui para a gente seguir a nossa aula. Ó, esse aqui seria o preço da volta, tá? Então, a tarifa award, isso aqui é um exemplo de tarifa award, tá? Ela já traz uma economia logo de largada, isso considerando que você está colocando o seu dinheiro na jogada. Porque, viajante, é o seguinte, se você tem as milhas, ou você tem parte das milhas, o valor fica muito mais atrativo. Isso daqui estou pegando dinheiro, não acumulei milhas nenhuma, peguei toda a grana, fiz a estratégia para comprar as milhas e emitir a passagem aérea. Fazendo isso, vocês estão tendo mais de 20% de retorno aqui. Isso se você não tiver as milhas. Se você tiver as milhas, o retorno é muito maior. E aí começa a caber no orçamento essa viagem, você concorda? Vamos lá, vamos seguir aqui a nossa estratégia. Lembrando que hoje o exemplo aqui é Paris, mas no meu método passagem sem erro, eu tenho vários destinos que eu entrego para você, várias estratégias, eu falo de todos os acordos comerciais, então lá você vai ter todos os dias essa questão dos caminhos aqui, tá bom? Agora vamos lá, para a gente poder tomar uma decisão, né? Vamos voltar aqui para o Fly Connection. Então, eu estou mostrando sempre o voo direto. Mas, por exemplo, essa rota de Paris aqui, ela é uma rota muito rica, tá? Você consegue, por exemplo, vamos dar um zoom aqui no mapa. Ó, Paris está muito perto de Londres aqui. Deixa eu fechar aqui, para ver se ajuda.
muito perto de Londres, tá, ó. Newcastle, Parará, Liverpool, Dublin, perto de Londres, uma distância de trem. Então, poxa, eu quero conhecer Londres, vou voltar por Londres, legal. Porém, pegadinha, taxa de embarque de Londres é caríssima, toma cuidado, tá? E está muito próximo de Amsterdã, então uma rota bem legal é a ida para Paris e a volta de Amsterdã. Amsterdã também tem acordo comercial. No próximo Passagem Sem Erro a gente fala sobre Amsterdã, tá? Mas eu também posso voltar, tá? Eu posso sair daqui da França e posso fazer aqui uma Itália, ó. Posso fazer aqui Lisboa, posso fazer Madrid. Então, essas rotas aqui são super bem vistas. Agora, por exemplo, eu tenho Air France, Iberia e Euro Airlines, tá? Aqui também você tem que identificar o seguinte, viajante. Será que vale a pena eu pegar uma companhia aérea dessa? Será que vale a pena pegar uma companhia aérea low cost? Então tem umas pegadinhas com relação a isso sim, tá? E é por isso que eu quero continuar aqui a aula agora para a gente fazer essa construção juntos, tá bom? Voltando aqui no PPT, então já mostrei exemplos de tarifa award e exemplos reais aí de economia, tá? Milhas, dinheiro ou os dois? Então aqui eu mostrei um exemplo de você ter as milhas, quanto que sairia. Também te dei um exemplo de você tendo o dinheiro e você comprando, né, falando dessa estratégia de milhas. Você pode fazer essa combinação de ir com a tarifa award e voltar com a tarifa em dinheiro, mas numa boa, viajante, se você não tem as milhas, compra as milhas e é o que vai fazer mais sentido para você, tá? Lá no Passagem Sem Erro eu dou sempre essas estratégias de comprar milhas, é um negócio muito simples. Você vai lá, comprou, gerou as milhas, emitiu o bilhete. Papum, 15, 20 minutos você está com a sua viagem garantida, tá? Voo interno na Europa. Então, eu estava mostrando o mapa para você, viajante. Então, você tem Paris, você tem ali Londres, você tem Amsterdã, tá? A Europa, por si só, ela está muito próxima. Então, 2 horas você está em outro país. Mas é uma pegadinha você voar de low cost, na minha opinião, tá? A low cost, o que acontece? Ela vai cobrar qualquer coisa para você. Ela não vai ter bagagem, ela não tem seleção de assento, nem muitas vezes mala de mão. Então, você vai fazer uma viagem para a Europa, vai ficar 15, 20 dias, você vai levar uma bagagem. Então, prefira companhias aéreas que possuem acordos comerciais, tá? KLM, Air France, TAP, Iberia. Prefira essas companhias aéreas e eu vou dizer, viajante, essas companhias aéreas aí, elas vão para muitos destinos dentro da Europa. Então sempre prefira isso. Por quê? Puxa, ela tá no precinho essa low cost aqui, sei lá, 100 euros. Quando você coloca bagagem, quando você coloca outros itens dentro da mesma passagem aérea, ela fica um absurdo de caro. Então toma cuidado com relação a isso. Essa economia pode não ser muito vantajosa, tá? Sempre compare o preço. Pega lá, igual eu te mostrei no exemplo do caiaque, vê o preço em dinheiro e vê quanto que ficaria colocando as bagagens e quanto que seria também comparando essa história de que você tivesse que comprar as milhas para poder fazer essa emissão na tabela award, tá? Trem, vale a pena? Vale. Até 2 horas de viagem de trem. No máximo 3 horas. Por quê? Porque é o tempo de você chegar no aeroporto e pegar um voo, tá? Depois disso, não vale a pena. Então, assim, quero andar muito de trem. Pô, legal. Paris, ali você pode ir para Londres, 2 horas de trem. Paris, você pode ir para Amsterdã, 3 horas de trem, faz uma parada em Bruxelas. Isso é muito legal também você fazer, tá? Agora, pô, de Paris eu quero sair de lá e quero ir para Espanha. Vamos forçar aqui, 10 horas de trem. Ou quero ir para Itália, para Milão, 9 horas. Esquece. Furada, roubada, você vai perder muito tempo, tá? Tem trem que é noturno? Tem, mas eu não recomendo a experiência, não. Não é muito legal você acabar fazendo isso, não. O trecho interno ali acaba muitas vezes sendo um preço muito similar ao do trem, tá? Erros clássicos. Pô, comprei ida e volta a Paris, mas a minha viagem vai acabar lá em Lisboa. Puta, de Lisboa você vai perder um dia voltando para Paris para vir para o Brasil? Só se for muito barato, só se compensar muito, tá? Você pensa bem com relação a isso, tá? Eu geralmente gosto de voltar por Madrid. Por quê? Porque eu tenho uma questão com Madrid lá, tenho amigos em Madrid e tudo mais, então eu gosto de sempre ficar 1 ou 2 dias na cidade. Eu gosto. Agora, será que faz sentido para o meu roteiro? Então você tem que adaptar o seu roteiro. Se você quiser muito ir e voltar pela mesma cidade ou voltar para uma cidade. Agora, a Madrid é estratégica porque eu sempre consigo bons preços com a Iberia. Então, tenha isso aí em mente também, tá?
fazer conexão arriscada no mesmo dia. Sempre tenha 4 ou 5 horas de espaço entre os voos para você não ter problema de perder um voo, tá? Dica de ouro, tá bom? Você pode, como eu estava te dizendo, você sai do Brasil, vai para Paris, e aí de lá você pode ir para Amsterdã de trem, ou você pode pegar um voo interno de repente para Madrid, ou um voo interno para Lisboa e de lá voltar para o Brasil. Dá para você fazer isso funciona muito bem, tá? Ao seu roteiro. Agora, você sai de Paris, vai para, sei lá, Alemanha, depois você volta para Amsterdã, depois você vai para Madrid, então o seu roteiro começa a ficar ruim. Então não queira. A Europa é para você ser visitada sempre. Faça o seu planejamento muito tranquilo com relação a isso, tá? Um checklist meu aqui, tá bom? Dicas do Bruno Camini para você agora, tá? Primeira coisa, faça sempre essas simulações que eu fiz, ao ar, de múltiplos destinos, dinheiro. Faça o custo total, vê o tempo que você vai ter de conexão, o seu tempo, o valor da passagem, tá? Promoção que só parece barata, só parece, porque na prática, quando você vai ver, a taxa de embarque está embutida muito grande. Então toma cuidado com relação a isso, tá? Taxa de embarque, taxa das companhias aéreas, tá? E não esquece, método passe. Planeje, acumule, selecione a tarifa, aguarde, tenha a solução financeira e faça a emissão eficiente. Não perca tempo, não passe mais tempo procurando passagem do que você gastaria em um voo, tá? Esse é o meu lema aqui, tá bom? E aí é um pouco disso, né? Agora acho que você está pronto, você já tem um mapa para você ir para Paris sem erro, fazendo essa economia, tá? Se você quiser se aprofundar e fazer tudo isso aqui que eu estou te mostrando sem erro, sem nada, você tem essa oportunidade com o Passagem Sem Erro, tá bom? Tem um link que eu vou deixar embaixo aqui na descrição do vídeo. Então, óbvio, deixa um like aqui pra mim, porque eu entreguei um conteúdo super legal pra você. Se inscreve no canal e com certeza, se você tomar uma decisão hoje de conhecer o Passagem Sem Erro, você nunca mais vai errar na sua próxima viagem, tá? O Passagem Sem Erro foi desenvolvido para você, viajante, que assim como eu, quer ter uma economia de até 90% na sua próxima emissão de passagem aérea. Tá bom, viajante? É isso. Existem outras lives que vão acontecer, tá? Então já vou deixar aqui já um planejamento. Então vamos falar de Lisboa, Buenos Aires, Madrid e muito mais. Não deixe de se inscrever no canal para você aproveitar isso. E é isso, viajante. Eu vejo você no nosso próximo Passagem Sem Erro. Um abraço do Bruno Camini para você.